Fala. Kyoto Esporte Clube está no ar. Hoje o segundo episódio desse quadro maravilhoso com mais um convidado, né? Que é um convidado fixo / móvel aqui. E hoje falaremos muito também das Olimpíadas, Paralimpíadas. Vamos falar até de NFL. O episódio hoje vai ser bem bom, né, Marcelo? Tranquilo? Prazer estar aqui, mais um episódio. Hoje contando com a presença do Alex. Você quer... Será que precisa apresentar? Bom, na verdade eu não preciso me apresentar, eu acho, mas assim, não porque eu sou famoso, mas é porque está dentro do nosso canal, mas só para já avisar também que eu precisei vir para cá hoje para deixar um pouco menos Palmeiras esse podcast. Eu assisti, eu quase fiz um react em cima do primeiro episódio, que foi muito bom, mas eu pensei, acho que os caras estão clubistas demais nesse episódio, aqui nesse podcast, não podemos deixar eles dominarem assim, né? Porque eu acho que é o que o Palmeiras quer, né? Quer virar o São Paulo, então a gente precisa dar uma brecada antes. E antes da gente falar de futebol, por favor, vamos voltar aos temas aí, tá bom? Senão a gente começa a falar de futebol e não para mais, né? Vai falar de São Paulo e Palmeiras e não para. Eu queria começar puxando o tema Paralimpíadas, né, que acabou de acabar agora. E acho que é importante a gente falar hoje porque o Brasil teve a melhor campanha da história, né? Top 5. É a primeira vez que o Brasil chega nessa classificação, né? Então, só para passar os números, o Brasil, que ele terminou com... O número de medalhas é muito alto, inclusive. São 89 medalhas no total, com 25 ouros, né? E aí, só ficou atrás da China, Grã-Bretanha e Estados Unidos. E a outra, se não me engano, foi a Países Baixos. Países Baixos? O Holanda, né? Mais ou menos daquele lado, isso. E aí, o que eu queria trazer primeiro foi a comparação entre o Brasil e a Coreia, né? Porque se a Coreia terminou em 8º lugar nas Olimpíadas, esse ano de Paris, e o Brasil terminou em 22º, se eu não me engano, dessa vez nas Paralimpíadas o Brasil terminou em 5º e a Coreia em 20º. Então, dá pra meio que falar que se inverteu, assim, né? 22º, né? 22º pra 22º, 20º e 8º e 5º, né? Sim. O que destaca nesse quadro de medalhas, obviamente o Brasil, com 25 medalhas de ouro. Eu acho que se pegar a história do Brasil nas Olimpíadas, deve dar mais ou menos isso. Então, em uma edição da Paralimpíadas, o Brasil já conseguiu bater esse número. E outra curiosidade é que os Estados Unidos perdeu feio, né, no quadro de medalhas. E os Estados Unidos é aquele país competidor, sempre tá ganhando. Eles até mudam os critérios de medalha para falar que tá melhor que a China, quer usar medalha total, não medalha de ouro. Então, é mais um ponto a se destacar. E a China, cara, humilhou todo mundo, né? Ficou em primeiro com 94 medalhas de ouro. O segundo, que é a Grã-Bretanha, tem 49, ou seja, quase o dobro. Então, a China dando aula na Paralimpíadas. E os Estados Unidos, nitidamente, não valoriza a Paralimpíadas, né? Paralimpíadas, porque os Estados Unidos, sempre que entra pra ganhar. E aqui... dá para ver que ficou em terceiro, perdeu até da Grã-Bretanha, então é esse destaque. E a Coreia do Sul também, né? Tá em 22º, né? Eles só ganharam 6 medalhas de ouro, então dá para ver também que a Coreia do Sul não investe muito na Paralimpíadas. Esse é o meu resumo vendo esse quadro de medalhas, mas tem que parabenizar os brasileiros, não tem jeito. Inclusive, tem uma judoca palmeirense que ganhou medalha de ouro, né? Tem que Paralimpíadas? Da Paralimpíadas, né? Ela é do Palmeiras. Do Clube Palmeiras. Do Clube Palmeiras, e é judô de cego, né? Então, ela foi lá e ganhou medalha de ouro, valorizar isso daí também. E eu acho que, diferente das Olimpíadas padrão, na Paralimpíadas tem muitos atletas que são associados a clubes brasileiros, né? E todo mundo deve treinar no Brasil, diferente da Paralimpíadas. Por exemplo, o Hugo Calderano não treina no Brasil, ele treina na Europa. Quando o César Cielo ganhou medalha de ouro, ele treinava nos Estados Unidos. Então, é diferente desse cenário também. No Brasil, os atletas paralímpicos, eles treinam no Brasil mesmo, nos clubes do Brasil. Óbvio que não é todo mundo, deve ter gente que é meio que amador também. Até na Olimpíada normal tem, né, o cara que ganhou o prata do... Qual é que é o esporte lá que ele corre... Marcha Olímpica, ele não tinha clube, ele treinava na rua por conta própria e ganhou medalha de prata, tipo, um absurdo. Então imagina para Olimpíadas como é que deve ser o cenário, né? Deve ser mais precário ainda. Então, eu tinha essa impressão, tanto que um dos primeiros episódios do Podcast foi com o medalhista paralímpico, o Jun, que ele fazia parte da equipe de natação, né? Ele é alguém da comunidade, ele foi o
A última Olimpíada dele foi o primeiro do Daniel, acho que é Daniel Silveira, que Que é muito bom. que ganhou todas as medalhas possíveis na época, né? Sim. E aí eu até, na época, assim, eu fazia uma brincadeira de que o Brasil é tão ruim de estrutura para pessoas com deficiência, né? Que o brasileiro o brasileiro com deficiência, só de conseguir sobreviver às nossas calçadas, a estrutura da cidade, ele já era um atleta porque chegava nessa vantagem, porque o histórico bom do Brasil, o desempenho do Brasil nas Paralimpíadas é antigo já, assim, ele vai muito bem mais tempo. E aí eu fazia essa brincadeira de que o Brasil forma super atletas paralímpicos porque não dá nada de estrutura para eles. Só que meio que eu vi que é o contrário. Recentemente, aqui, né, no estúdio a gente está gravando, né, lá na Soapbox, no meu estúdio, a gente também faz alocações de podcasts. E aí tem um podcast chamado Friends and Family, que é muito legal. Vou deixar também depois na descrição para o pessoal poder acompanhar esse episódio específico, que eles gravaram com a atleta paralímpica Verônica Hipólito, que ela conseguiu bronze em 100 metros rasos, né? E ela conta lá que a estrutura do Centro Paralímpico, que fica ali no comecinho da Imigrantes, perto da Ricardo Jafé ali, é absurdo. É tão absurdo, né, que até entrou a fofoca aqui, que não pode falar, não pode, né, confirmar, deixou no ar, assim, vocês tirem suas conclusões, de que o Comitê Olímpico tentou roubar. O próprio Comitê Paralímpico, de que a estrutura lá, eles têm parte que é coberta, que é climatizada, então se você precisar treinar como se estivesse no inverno rigoroso ou no super verão, eles conseguem, que a gente realmente tem uma baita estrutura. E aí fica até o complemento do que vocês conversaram no primeiro episódio, né? Cara, investe que tem o retorno, né? Se a gente talvez os atletas olímpicos não precisassem ir para fora, não precisassem se virar para conseguir disputar, tivessem a mesma estrutura que talvez os paralímpicos, e aí entra até a contradição, porque a Verônica estava comentando de que se por um lado tem uma baita estrutura para treinar, em compensação a cobertura foi muito pouca. A cobertura do esporte paralímpico, né? Acho que a Globo pegou todos os direitos. Então, por exemplo, eles estavam torcendo muito para que a Cazé TV também pudesse transmitir a Paralimpíada, porque o que a Cazé TV fez nas Olimpíadas foi animal, né? Tipo, conseguiram cobrir tudo, fizeram uma baita cobertura, complementando, né, a televisão na internet. Mas até na internet a Globo estava com os direitos de transmissão. Então não tinha como alguém poder também transmitir e a cobertura foi muito baixa, né? E o desempenho era para repercutir várias e várias vezes. A gente está sabendo de cor o nome de todos os atletas que ganharam. Só ligando o que você falou agora dessa parte de estrutura das Paralimpíadas no Brasil comparado das Olimpíadas, né? Eu acho que é legal falar que o Brasil tipo, já é considerado uma potência agora. Com essas Olimpíadas, acho que se consolidou, né? Porque durante 4 edições seguidas o Brasil estava no top 10 e agora é a primeira vez que furou o top 5, né? Então, se consolidou e é meio que... Eu fiquei com a sensação, será que não é o lugar do Brasil? Assim, nas Olimpíadas teria que ser... Olimpíadas tradicionais. Nas Olimpíadas tradicionais não seria o lugar do Brasil? Não teria que ser... top 5. Vendo o tamanho do Brasil, né? O potencial que o Brasil tem no mundo, né? E um dos motivos que eu encontrei, assim, fazendo minhas pesquisas é que o Brasil é um país muito pobre, que não dá condição para uma pessoa que tem deficiência poder seguir uma carreira ou ter uma profissão digna, assim. Então, muitas pessoas que têm essas deficiências, elas acabam vendo nesses esportes paralímpicos, tipo, meio que a única chance que eles têm, sabe? De conseguir, sei lá, ganhar dinheiro, ter uma profissão legal e tal, né? Então... É meio que como se fosse a salvação, né? Que nem quando a gente gravou uma vez aqui um episódio sobre atrizes, né? Na verdade foi a diretora Paula Kim, que ela foi a host do programa, e tava a Sharon e a Sabrina, que são as duas protagonistas, né, as duas atrizes principais da série Além do Guarda-Roupa. E a Sharon, né, filha de coreana, ela comenta assim, né, de que ela queria ser atriz, mas que, poxa, a família jamais ia apoiar, como já pensou uma carreira tão incerta. E a Sabrina, ela fica meio assustada, sério que família é assim? Porque vocês pensam assim? Porque lá na comunidade, quando alguém tem um pequeno potencial do tipo assim, vamos fazer um book porque ela é bonita, ela é fotogênica e tal, a família toda investe como se fosse a grande chance de alguém da família poder... Vai a comunidade inteira. Tipo, apoiar, né? É um pouco, talvez, dá pra fazer essa comparação também, eu acho, né? E ligando com o que você tinha falado, no primeiro episódio, na verdade, sobre... Quando a gente falou sobre que esportes que o Brasil poderia ganhar mais medalhas, porque tem várias modalidades e tal...
nas Paralimpíadas, onde o Brasil mais ganhou medalha foi justamente aqueles esportes que a gente falou. Atletismo, judô, natação. Foi onde o Brasil, assim, conquistou. Eu abri aqui, foi atletismo 10 medalhas de ouro, 36 no total. Natação 7 de ouro, 26 no total. E vai de encontro ao que o Alex falou, da questão da estrutura. E judô 8 e 4 de ouro. Então, são esportes onde tem várias modalidades, várias categorias, feminino e masculino. Então, em questão de quantidade, pode dar resultado, né? Diferente de um esporte coletivo, futebol, vôlei, por exemplo, que se mata um mês pra ganhar uma. Não que seja ruim, tá maluco. Tipo, você tem que valorizar. Só que pensando em numericamente, no quadro de medalhas, é melhor você investir nesses esportes que tem mais quantidade de medalhas em jogo, né? E aí, outra coisa que eu queria puxar é... sobre natação... Não sei se vocês viram que o cara que virou estrela, considerado pelas Paralimpíadas, foi um brasileiro. Um brasileiro que ganhou 3 ouros na Que natação. não tem perna nem braço. Ele... Nossa, é sinistro o negócio. Cara... Sinistro. E não sei se vocês viram as provas, ele acaba assim, tipo, deixa os Eu caras... ia falar nada de braçada, né? Cara, mano, tem uma distância grande entre os Cara, outros atletas. Mano, sinistro mesmo, é superação, velho. É só com a lombar aqui, ó. Lombar, ombro, core, nossa, absurdo. Mas acho que isso puxa muito o que vocês conversaram no primeiro episódio, que é a constância. Não é uma estrela que passou e nasceu um super atleta. Sim. Lógico que são super atletas, mas teve uma constância, né? Do tipo, quem diria que no Brasil o principal esporte que mais deu medalhas na Olimpíadas, por exemplo, é o judô. E tem essa constância porque acho que tem uma comunidade japonesa muito grande que trouxe o esporte muito cedo, desde cedo se pratica. E inclusive até puxando já o gancho para um assunto que eu queria falar, que é as Olimpíadas de 88, na Olimpíadas da Coreia. A primeira medalha de ouro do Brasil no judô, acho que, se não me engano, a primeira medalha acho que foi em Los Angeles, mas a primeira medalha de ouro no judô foi em Seul, com o Aurélio Miguel. Eu lembro, eu tinha 5 anos na época, né? Então, eu tinha lembranças vagas das Olimpíadas, porque foi uma Olimpíadas que meus pais alugaram um vídeo para assistir, né? Não tinha os videokage, que os pais alugavam as novelas, as séries para poder assistir em casa. Na Olimpíada de 88, meus pais alugavam... então não era ao vivo, você tem que ver tudo depois. Eu não tinha acesso, eu não ficava assistindo o noticiário, mas a gente via depois os vídeos, né? De como foi a abertura, de como foram as provas. E era engraçado, eram vídeos tanto com as provas e vídeo com as notícias sobre as provas, né? Porque não se tinha internet, não se tinha acesso à informação tão rápido. E aí tinha... Se bem que esses vídeos chegavam bem rápido aqui no Brasil, não sei como. Acontecia o negócio lá, em poucas semanas, ou até menos, já estava aqui no Brasil. E aí eu lembro de ter assistido a abertura, ter assistido o fechamento e também a repercussão. Tem 2 fatos muito legais na Olimpíada de 88. Quando puxa a Olimpíada de 88, qual que é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Vocês lembram? Seja de símbolo, seja de esporte? Eu sei que a Olimpíada de 88 foi bem simbólica, né, pra Coreia, porque foi um momento que o mundo conheceu a Coreia do Sul, porque tinha a questão da Segunda Guerra Mundial, o pós-guerra a Coreia estava quebrado, e aí eles se reconstroem e aí cede umas Olimpíadas, que teoricamente é um dos eventos mais... com maior visibilidade, que precisa de estrutura para receber turistas, esportes. E aí o mundo conheceu Seul, né? Conheceu a Coreia do Sul e falou, porra, os caras... Porque até então, a Coreia do Sul não era ninguém no mundo. E hoje... Vocês não tinham nascido, né? Não, em 90. Então. Qual que é a primeira Olimpíada que vocês lembram? Eu não vou... Eu acho que talvez Atlanta, 96. 96? E você, Marcelo? Cara, acho que Pequim. Pequim? Caramba! Que eu não assistia, era só futebol antes. Aí 2000, Sydney eu lembro bem. Aí Atenas 2004 de bem mesmo. Londres 2008 também. 2008 não foi Londres, foi Pequim. Aí 12... Londres 16 Rio. Brasil, Rio. E aí 20 que virou 21 Tóquio. E agora... É porque é engraçado, eu não vejo hoje acontecendo uma discussão sobre a sede da Olimpíadas, que nem se tinha antigamente, porque em 88, é o que você falou, né? Foi meio que a gente mostrar para o mundo a Coreia. E a Olimpíada de 88, ela é bem simbólica, assim, ela tem bastante coisa interessante, porque
Em 84 foi Los Angeles e acho que em 80 foi Moscou. Os boicotes da Guerra Fria, né? Tanto foi a primeira Olimpíadas onde Estados Unidos e União Soviética, na época, né, disputaram sem um boicotar o outro, porque em Moscou os Estados Unidos e alguns países não mandou delegação, e em Los Angeles a União Soviética e outros países não foram. Na Olimpíadas da Coreia do Sul teve boicote, mas o boicote foi Coreia do Norte, Cuba e Etiópia, e acho que mais um outro país que eu não lembro agora qual. Foi tipo países comunistas, assim. Mas a União Soviética participou, que é uma grande potência. Então, E ganhou também, né? Ganhou. e ainda ganhou, mas você viu, a Coreia do Sul, se eu não me engano, na Olimpíada de 88 teve um baita desempenho. Quarto, eu acho. E já Quarto lugar, eu tô aqui com quarto lugar. com duas superpotências, com os Estados Unidos e a União Soviética também disputando. Então, E só que eu tô vendo aqui, em segundo ficou a Alemanha Oriental. porque A Alemanha era era dividida separada ainda. ainda. E a Ocidental ficou em quinto, atrás da Coreia. A União Soviética teve 55 ouros, Aham. a Alemanha Oriental 37, Estados Unidos 36, Coreia do Sul 12 e a Alemanha Ocidental em quinto. O Brasil ficou em 24º, ganhou uma medalha de ouro. Então, Agora, Miguel. O do judô. do judô. Então, é engraçado, né, ver os Estados Unidos não em primeiro, né? E você vê que a quantidade de medalhas era bem menor do que hoje, porque tinha bem menos modalidades, né? Então era bem, como você falou, era bem simbólico, porque tinha essa guerra fria rolando ali, ao flor da pele, e num país neutro, que é, mano, a Ásia, tá ligado? Tipo, na Coreia do Sul, os caras querendo se matar, Alemanha Ocidental, Oriental, União Soviética, Estados Unidos. Então é bem interessante, porque foi uma Olimpíadas com bastante representatividade, né? E se junta a Alemanha e Oriental Ocidental, eles passam os Estados Unidos, então? No quadro de medalhas? Não, só o Oriental já foi melhor que os Estados só o Unidos. Oriental já foi. E se junta os dois, mesmo assim fica atrás da União Soviética. Mas fica em segundo absoluto. Fica em segundo absoluto, porque somaria mais 11 medalhas. Entendi. Mas teve um monte de polêmica de doping também nessas Olimpíadas. O Edor. Ben Johnson. Não, teve um monte. Isso Imagina quantos caras jogavam a Olimpíada. Não, era bem mais rotineiro, né? Porque Até por isso que a Rússia não tá nas Olimpíadas. Né? Não tô jogando, não tenho provas, por favor, KGB não venha atrás. Mas a União Soviética ter tudo isso de medalha, eu não duvido que talvez não tenha lá um ou outro que nem eu até comentei, eu acho que num Ampousa que a gente falou, né? Gente, treina vários, mete doping em todos, porque só um ou outro vai ser sorteado no doping. Eu não sei se aqui no futebol é assim, né? Um ou outro que é sorteado e faz, né? Nas Olimpíadas acho que todo mundo deve acabar passando por isso, né? Mas também eu não duvido, não. Os americanos, os caras também meterem um veneno ali pra render melhor. Então, do outro lado é a mesma coisa. Só que óbvio Mas quem foi pego foi o Ben Johnson, que é americano. Canadense. É canadense, é verdade. É canadense. E na época o controle era muito menos rigoroso que hoje. Hoje o estudo é muito maior, então... mas eu sou dos que... Usa o que você quiser, irmão. Eu sou desses, cara. E aí usa todo mundo. É que nem Fórmula 1. O cara tem a gasolina boa, o outro tem não sei o que bom. É que tem o padrão, né? Mas... E aí quem é rico talvez saia na frente. O país que é rico tem mais formas de desenvolver. Mas isso também você pode... O país mais rico vai ter uma estrutura melhor, vai ter um aparelho melhor, vai ter um profissional melhor. Os super maiôs que foram proibidos, lembra do super maiôs? Sim, mas aí todo mundo usava o super maiôs, né? Você não lembra dessa história do super maiô? Se você for ver hoje, todo mundo nada de sunguinha. Tinha uma época que o pessoal nadava com uma roupa que parecia uma roupa do Aquaman, assim, que dava menos atrito na água. Porque esses ganhava na velocidade. fazia a diferença. É engraçado que o Ben Johnson, né, que foi canadense e foi pego no doping, ele quebrou o recorde na época. E esse recorde hoje é longe, entre aspas, do Bolt. Né, que ele dopado na época ainda não batia. Como evolui, né? Como evolui o esporte, né? Assim, das Olimpíadas de Seul eu não tava vivo, né? Mas... O que eu sinto quando eu vejo, pelo menos, os adultos coreanos, ou quando fui pra Coreia, parece que tem um sentimento de bastante orgulho, assim. da Muito, população claro. coreana. Pô, tá maluco. Eu sinto isso quando... Sempre que... Até quando você tá procurando rua, eles falam, é lá perto do Estádio Olímpico. Eles sempre meio que citam bastante, né? Sim. E aí, quando você vai ver matérias depois que passou, tem bastante, assim... Pelo menos no Brasil, eu vi uma matéria, tipo, do Galvão Bueno comentando que eles ficaram muito surpresos mesmo com a organização, como tava o país estruturado e tal. Pelo que a gente sabe, a Coreia tava numa época de ditadura, né? Tipo, A ditadura militar. tava... Assim, era presidencial, o regime era uma república já, né? Mas, assim, era um governo bem que tinha Bastante repressão. bastante repressão. Inclusive, teve aquele Kwangju Saté pouco tempo atrás. Tanto que, assim,
a eleição, né, a confirmação da Coreia, a Seul disputou com Nagoya. Até no final, quem ia fazer a país sede da Olimpíada de 88 era Seul e Nagoya. E Nagoya era muito favorita por conta de tudo essa instabilidade que a Coreia vivia, tanto financeiramente quanto também política, porque quando a Coreia se candidatou para a sede, coisa de semanas depois, o presidente da Coreia, o ditador lá, o Park, que é o pai da Park Geun-hye, foi morto. Ele foi assassinado, foi logo depois. E aí começou a ser um bafafá de que não tem como um país desse sediar a Olimpíada, até porque acho que teve a Olimpíada acho que de Munique, também teve o atentado terrorista contra a delegação de Israel. Então é um país que não tem segurança e estrutura para isso. E aí eu até ia comentar que eu não vejo mais hoje em dia uma grande discussão na hora de decidir o país sede, que é o legado que as Olimpíadas deveriam deixar para a cidade. Porque antigamente, até, se não me engano, acho que o maior case é Barcelona, mas a Seul também já é um grande case do tipo, o legado que as Olimpíadas deixou para a cidade. Então, a estrutura para metrô, acomodação, se não me engano, a Vila Olímpica virou depois conjunto habitacional, esse tipo de coisa. Barcelona foi a grande referência. Eu lembro que da Olimpíada de Barcelona, 92, eu já estava conseguindo acompanhar na televisão, né, com 9 anos. E mais do que matéria sobre a esportes, era sobre como a cidade era muito bem planejada de forma urbanística, né? E aí, hoje em dia, os países fogem, né? Hoje em dia, os países não querem sediar Olimpíadas, Copa do Mundo. O legado é negativo. Porque o legado é negativo, né? Tanto que, assim, Olimpíadas é um pouco mais fácil, porque a sede é uma cidade. Então, estruturalmente, você concentrar tudo numa cidade e envolver tudo, é ok. Agora, a Copa do Mundo, igual foi do Brasil, né? Um país continental. Você conseguir estruturar todo um país, né? Até hoje, lá, demorou bem depois da Copa, aquele monotrilho que ligaria ao aeroporto de Congonhas ao estádio do Morumbi, não está pronto até hoje, por exemplo. Né? E que até porque o estádio do Morumbi acabou não sendo o estádio da abertura, né? Mas antigamente usava-se muito isso. E a Olimpíadas da Coreia tem mais uma outra virada muito legal, porque foi, como a gente comentou, essa Olimpíadas onde teve bloco da União Soviética e os Estados Unidos participando junto depois de 2 Olimpíadas seguidas, um boicotando o outro. E aí o fechamento, né, que para mim acho que é um dos maiores marcos da Olimpíada, a cerimônia de encerramento, que aí vai os principais cantores coreanos cantar a versão deles do We Are the World, We Are the Children, né, que é o Soru Sonjapko, né? Porque justamente, e aí era legal isso, porque o que viralizou nessa Olimpíadas, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte fazendo a selfie com o celular da Samsung, naquela época era a cerimônia de encerramento e os atletas olímpicos dos 2 blocos comemorando junto, andando junto de mão dada, fazendo uma grande ciranda. Então, o que me lembra da Olimpíada de 88 é o doping do Ben Johnson, a medalha de ouro do Horário Miguel, o fechamento, e aí entra por último o mascote, o Rodori. Você deve lembrar da Tigre, né? E aí eu não vejo mais, assim, acho que tirando o fuleco da Copa do Brasil, eu não lembro mais tanto essa importância do mascote, assim, né? Fazendo presença. O Rodori, mano, tinha vários produtos. Eu queria até a pelúcia do Rodori naquela época, pra você ter uma ideia. Era coisas legadas. Agora parece que as Olimpíadas passam na cidade, causa uma baita bagunça, vai embora e bola pra frente. Quando você tinha comentado da música de abertura que teve, né? De encerramento, eu fiquei surpreso com a pronúncia em inglês dos cantores coreanos, né? Aí eu fui perguntar pros meus pais se eles conheciam essa música, eles falaram, não tem nenhum coreano que não conhece essa música. Na época era tipo evidência, indo da Coreia. Bombou. Aí eu falei, nossa, mas eles falam mal bem inglês, porque eram coreanos cantando em inglês também, porque tem a parte em inglês e coreano. Só que não sei se é verdade, né? Se minha mãe tá certa, mas ela tinha comentado que eram cantores que vieram dos Estados Unidos. Eles eram irmãos, uma banda. Tipo que opôs, assim? Eles eram tipo que opôs que vieram e cantaram, né? Então achei bem legal essa música, inclusive. É uma música bonita e o encerramento é famoso por isso, por essa música. E a abertura é famosa por causa do churrasquinho de pomba que teve, né? Na hora de acender a tocha olímpica lá. Não é tocha, acho que é outro nome, né? É pira. É pira. Tinha um monte de pomba e de repente o fogo sobe e tchau pombas. Né? É muito bom. Eu não ouvi ninguém falar nada sobre isso. Eu fui procurar e não ouvi, assim, ninguém reclamando. Não, porque isso é uma coisa que acho que na época até passou batida, por exemplo, entendeu? Mas depois que acabou viralizando esses vídeos. Isso daí é o que eu lembro, assim, bastante da Olimpíada de 88. Então,
até uma coisa que se eu pudesse voltar no tempo, se tivesse internet, ou se pudesse... Momentos esportivos que você gostaria de estar, tirando, obviamente, do seu clube, né? Senão, a gente sempre vai preferir estar na final do Paulista, que o seu time foi campeão, do que na final da Copa do Mundo, talvez. Eu tenho certeza que sim. Eu também. Ah, claro. Certeza. Tô nem aí. Palmeiras antes de tudo. Talvez se a Coreia chegasse numa Copa do Mundo. Ah, Palmeiras, não tem muito Final do Paulistão. Ah, no Paulista, final do Paulistão tudo bem. Porque a gente Aí você troca pela Coreia, né? Vai depender do jogo, eu sou Palmeiras, quase certeza. Derrota também vale a pena? Tipo, estar lá... Ah, vale, mano. Sim. Vale, não vale, né? Esse último jogo Palmeiras e Botafogo foi animal. É igual casamento, mano. Da alegria e na tristeza. Mas, por exemplo, Brasil e... Não. Coreia e Turquia, disputa do terceiro lugar lá, que a gente entrega o gol com os 20 segundos, gol mais rápido da Copa do Mundo. Acho que foi 11. 11 segundos? 11 Nossa, Tá no Guinness. É o jogo que vocês gostariam de ter ido presenciar? Claro, pô. eu queria tá lá. Terceiro e quarto Brasil. Coreia, mano. Qualquer coisa que acontecesse, eu ia ficar feliz, mano. Coreia chegou na semi, mano. Inclusive, eu acho que esse lance, talvez. Acho que era a saída da Coreia, inclusive. Era a saída de bola. É um gol que ele erra o passe aí o cara faz o gol. Mas se fosse pra escolher um, seria Coreia e Itália. Porque foi o último Golden Goal, né? Das Copas do Mundo do John. Existe mais. Não, mas vamos sair do futebol. Momento limpo, momento de esporte, sem ser futebol, que vocês gostariam de ter presenciado. Talvez... É que eu gosto muito de UFC. E aí... O Cigano e Caim Velasquez era uma luta que eu queria estar. Putz, é muito triste, né? Eu botei muita expectativa. Na 1, né? Que ele ganha. É verdade, porque é verdade. ele A revanche foi muito feia. Ele perdeu mas depois 2 vezes. E Verdun e Velasquez, que foi no México, também foi absurdo. Que o Verdun ganha do Velasquez. Aquela luta No México? Essa eu não lembrava dessa luta. Essa luta foi absurda. Acho que são esses dois fora do futebol. Que o UFC é meu... Hoje menos, mas eu era muito viciado. A época do Anderson Silva, ele tava... Eu já acompanhava antes, da época do Pride e tal. E aí do Anderson Silva, mano, estourou com o Anderson Silva. E tinha muitos lutadores bons, né? Tipo, tinha o Anderson Silva, que era cinturão. O José Aldo era cinturão. Aí depois teve o Shogun e o Lyoto cinturão. O Renan Barão cinturão. Aí no pesado, o Cigano pega o cinturão. Aí tinha o Rafael dos Anjos depois que ganhou um leve. O americano também, o... Tinha um monte americano, né? Não, mas o maior, assim. Qual que é o nome? John Jones? John Jones. Só que o Anderson Silva era o maior. O John Jones nunca perdeu na história. Ele perdeu uma vez, foi por golpe ilegal que ele tava amassando o Matt Hill. Então ele é o único cara invicto mesmo. Ele também foi pego no doping, não foi? Foi. Depois. Todo mundo é pego no Não, doping. e foi pego também, acho que dirigindo bêbado. Ele Mas é doideu. o maior atleta do UFC. É discutível, né? É discutível, porque é ele junto com o Anderson Silva, né? É discutível isso daí. É que o John Jones ainda não parou, né? Não parou, mas, tipo, se for ver por números, o John Jones é maior, porque não perdeu. Mas é que o Anderson Silva tem aquele... Ele era... A performance dele chama mais atenção, né? Ele era mais... Mas é questão de estilo, né? Tem gente que gostava mais de John Jones, porque ele conseguia manter muito bem a distância, era uma luta segura, era muito difícil ver ele tomar aperto. Sim. E o Anderson Silva era aquela luta arriscada. Ele é mais showman, né? Aquela luta arriscada, né? Abaixa a guarda e tal, Você bate. que manja mais assim, você acha que a impressão que eu tenho é que o Anderson Silva, ele não teve grandes rivais. Tipo, tirando o Sony, que era mais por conta do trash talk, mas parece que me passa a impressão que a geração do Anderson Silva teve menos atletas de eu ponta. discordo. Por exemplo, ele ganhou do Belfort, que era um cara muito bom. Ele ganhou do Dan Henderson, que depois ele lutava no meio pesado e lutou no médio também. Mas ele já tava numa idade mais avançada. Não, ainda não. Naquela época ele tava a primeira vez que eles lutam foi uma das lutas mais difíceis do Anderson Silva que ele ganha, é contra o Dan Henderson. Que o Dan Henderson, ele foi campeão no Pride, o caramba. O Dan Henderson era muito bom. Aí depois ele perde do Chris Weidman, que aí que era muito bom. As duas, ele perdeu. O Lyoto depois baixa de categoria também, que era um cara bom. Mas o Lyoto e o Silva nunca lutaram, né? Nunca lutaram. São amigos, né? Que nunca iam disputar. Mas já teve várias lutas entre amigos e até da mesma academia, né? Mas não era comum. Então eu acho. Mas eu acho que era esse, os mais pica. É que teve o Sonnen na questão da rivalidade, porque o Sonnen, o estilo de jogo casava muito com o Anderson Silva. O Sony não é um... Pro Sony. Era bem um grappler, mano. Luta chão. E o pior que o Anderson Silva era a defesa de queda. E aí encaixava. E aí... Só que mesmo assim, o Anderson Silva sempre foi muito bem contra o wrestler. Ele era muito bom. Só que com o Sony não encaixava. Acho que era o único brasileiro que ia tão bem contra o wrestler, né? Ainda. Lyoto era muito bom também. Porque o Lyoto tinha uma defesa de queda muito boa. Porque ele tinha a cintura... A cintura dele era bem elástica. Então ele conseguia desviar bastante. Mas o Lyoto é o Carille do UFC, né? Muito retranqueiro, não?
Não, é que ele é mais o contra-ataque, mas Lyoto é pica, Lyoto é pica. Não, não mano. tô falando que eu ganhei dele. Acho a luta dele mais chata, muito chata. Assim. Eu não acho não, mano. Não acho não. Eu prefiro mais esses striker do que os grappler. Grappler é mais chato ainda. Verdade, tem Porque, isso tipo, também. o cara gruda na parede, fica lá, tal, minando, mas a estratégia vale tudo. E se o cara não for bom no grappler, o cara não vai ganhar nunca, velho. E você, Marcelo, qual que é o esporte que você piraria ter assistido alguma coisa? Ah, eu não consigo pensar em nenhum, assim, que eu gostaria... Fora o futebol? Nenhum. Ó, Mas ó, essas Olimpíadas tênis de mesa foi muito louco. Ó. por causa Nossa, eu torci pra caramba pra ele. eu queria ter visto a final da última vez que o beisebol estava na Olimpíadas, que foi Coreia e Japão, que a Coreia ganha, né, no beisebol. E eu queria ter visto o nosso maratonista lá, que foi pego pelo irlandês. Vanderlei Cordeiro. Eu queria ser aquele Papai Noel que tira o louco do irlandês e salva o cara. Sim. Né? Eu acho que esses são momentos assim, olímpicos que, putz, deveria... marcantes, que eu acho que, putz, poder Pô, de Olimpíadas, assim, se eu for pegar... César Cielo, medalha de ouro no 50, eu acho que é legal, porque é a prova mais... É como se fosse 100 metros, né, do atletismo, que o cara foi lá e ganhou. Bolt batendo o recorde, que acho que ninguém mais vai bater na história. É um evento legal de ver também. Aí vem futebol de novo, né? Primeira medalha de ouro no futebol, Olimpíadas aqui no Brasil também, que foi nos pênaltis. Medalha de bronze da Coreia em cima do Japão. Esse é legal também em Londres. Esse é bem legal também. Vocês já viram corrida de cavalo no jockey? Já. Você já chegou a apostar? Não, mas eu já vi. Cara, é uma coisa que eu fico pensando assim, você pagar pra ir para os Olimpíadas, porque eu fiquei tentando justificar se é justo ter 100 metros, 200 metros, natação também tem várias categorias, né? Porque... Por que um esporte não deveria ser só natação 100 metros? Entender a diferença do maratonista e dos 100 metros rasos, eu entendo. O próprio corpo da pessoa já mostra que são esportes muito diferentes. Mas por que precisa ter várias categorias de natação, várias categorias de atletismo, por exemplo, né? E aí eu fiquei pensando... Aí eu parei para pensar no jockey, porque uma vez eu fui lá e... Fiz todo o ritual de apostar no cavalo. Tem até uma parte que você pode ver os cavalos trotando assim antes pra você poder ver, dar o seu palpite, né? Esse cavalo aqui tá com cara de quem vai ganhar, né? Só que a corrida de cavalo, meu, dura poucos segundos. Só que é uma adrenalina tão alta assim que você fica lá torcendo naqueles poucos segundos que parece que é um grande tempo, mas é muito pouco tempo. E aí você fica, eu vou até as Olimpíadas pra ver 100 metros rasos. É menos de 10 segundos. Cujo recorde é 9 segundos. Né? Pra poder ver 9 segundos de prova, né? Mas é mais um evento, né? Que você sente, que nem o UFC. Você pode ir lá ver a luta principal e durar 10 segundos, só que é o evento. Você vai, os caras vendem a experiência, você vê a estrutura, tem bebida, comida e tal. E aí a pergunta que eu ia fazer, inclusive, você acha que, óbvio... Você preferia ter visto uma luta do Anderson com o Belfort, onde ele acerta o chute logo no começo e acaba? Ou ter visto uma luta que se arrasta e vai decisão dos pontos? Se eu torcer pra um cara, eu vou querer que acabe logo. Eu era muito viciado, tipo, eu torcia muito pros brasileiros e pros coreanos, né? Muito, assim, muito mesmo. Então, pra mim não interessava, o que importava era o resultado, tipo o Palmeiras, assim. E, por exemplo, você tá falando do atletismo, quando você vai lá, você não vê só, óbvio que você pode chegar e ver a última prova, que é a principal, mas tem, tipo, 10 provas no dia. Não, tem 10 provas, tem 10 categorias pra justificar, porque cada prova é um tiro de 10 segundos, 20 segundos. É que não necessariamente, às vezes no mesmo dia tem de 400, tem de 200, não é só de 100, né? Não, porque são as decisões, né? São as decisões. Isso que eu acho que tem que ter várias, né? Porque imagina para um atleta que treina 4 anos pra uma prova de 10 segundos, né? Por exemplo, né? Não, e você ainda vê, tipo, no mesmo ambiente, não é só corrida. Tem salto com vara, tem não sei o quê. Então você consegue ver várias coisas num ambiente só, né? Mas eu entendo, ficar lá 10 segundos, pô. Mas eu prefiro ir lá e ver, tipo, pra ver o cara que eu tô torcendo ganhar do que ter emoção em perder no final. Eu, pelo menos. É porque eu tô torcendo pra pessoa, né? Eu ia perguntar pra vocês como é que é, tipo, quando vocês assistem os finais dos esportes, assim, principalmente Olimpíadas, né? Que quando acaba e a pessoa ganha, tem uma puta comemoração, a pessoa chora e tal. E assim, mês passado eu participei de um episódio que a gente falou sobre filmes aqui no Bibim Papo, né? E aí, pensando sobre filmes e esportes, uma coisa que eu refleti comigo mesmo é que acho que eu não me emociono tanto vendo filmes, mas quando eu vejo o esporte, tipo... Chora junto. Nossa, cara, é difícil de aguentar. Eu não sei se é só comigo, mas... Porque o filme...
tem muita ficção e tal, né? Mas esporte, ele parece muito real, né? Por mais que você não saiba tudo que tá por trás ali. É uma emoção real. Não, é uma Ninguém emoção tá sonhando, real. chorando. É uma tá emoção. chorando de verdade. Então, eu fiquei, caraca, esporte mexe mesmo, né? Pô, é sinistro, irmão. O bagulho arrepia. Eu também fico, não choro, mas arrepia. Ainda mais quando você sabe da dificuldade que foi pro atleta, até pra chegar lá e conseguir, né? Que nem a primeira medalha de ouro do Brasil, foi da judoca, né? Ela com o celular fazendo a videocall, falando assim, conseguimos. Sim. Isso daí é... Nossa, animal. É sinistro mesmo. No esporte o bagulho mexe. Pra mim, nem precisa ser o cara. O cara pode ser milionário que eu me emociono, tô nem aí. Tipo, só de ter ganhado, porque óbvio que tem a questão da dificuldade. Só que tem caras que chegam num patamar que não tem essa dificuldade financeira, porque o cara já chegou. Só que ele tá brigando com outro cara que é mesmo nível, entendeu? Então a parada é auto performance, assim, ó, absurdo. Então, e ainda mais quando você tá torcendo, tipo, por exemplo, a Rebeca Andrade e a Biles lá. A Rebeca Andrade não passa perrengue faz tempo. Ela ganha dinheiro pra caramba. E são as duas assim, ó. Lenda. Assim, são as duas maiores atletas do atletismo feminino se matando lá, tá ligado? Aí a Biles ganhou 2 de ouro, a Rebeca ganhou 1. Pô, é muito da hora, velho. Muito da hora isso. Essa rivalidade, ó, tipo Federer e Nadal, mano. Você se emociona. Você vê um jogo de 6 horas ali, 3-2. Mano, os caras não sei, mas você se emociona porque são dois caras, assim, absurdos jogando, entendeu? Quando tem, por exemplo, tem um cara que tá ali dominante, tipo, o cara é o número 1 do mundo. Vocês normalmente torcem, vocês têm uma tendência de torcer pro cara que tá em primeiro se manter ou pra um cara Depende que do cara. passar? Pra mim depende do cara. É mais pessoal mesmo. Depende da Por pessoa. exemplo, Anderson Silva. Eu não queria que ele perdesse nunca. Mas não é porque ele é brasileiro? Ou... Porque é brasileiro, claro. Porque Mas eu tô torcendo pra independente, ele. tipo, Cristiano Ronaldo e Messi ali, você não é português, não é argentino. Eu gosto mais do Messi, aí eu vou torcer pro Messi. Aí é questão pessoal, eu não vejo... Mas aí, às vezes, eu gosto também, dependendo do que for do monopólio. Mas é muito case by case, eu não consigo te... Não tem um geral, assim. Um geral, assim, por exemplo, vai... O John Jones, por exemplo, eu torcia pra ele perder. Ah, é? Porque eu queria que o Anderson Silva fosse o mais pica. Ah, da história do UFC. 16 do pisos diferentes. Mesmo sendo diferente, porque pounds por pounds, Sim. o Anderson Silva, ele era o primeiro, aí depois ele virou o segundo, porque o John Jones não perdia. Aí também tinha o Saint-Pierre também, que era a mesma coisa. Ele era mais baixo que o... O Saint-Pierre era um abaixo do... Só que ele já tinha perdido uma vez, mas foi puta zebra, assim, puta zebra. Esse era luta chata, cara. Ele é grappler, ele é mais grappler. Tipo o José Aldo, por exemplo. Nossa, mano, quando ele perdeu pro Conor McGregor, eu fiquei arrasado. Tipo assim, fiquei arrasado mesmo. Fiquei, mano, que é isso, velho? Como ele perdeu. O José Aldo era Foi bem muita legal. cagada também, tipo... Caiu no Trash Talker, mas eu fiquei assim, ó, arrasado. Tipo, quando a Ronda perdeu, eu fiquei arrasado, porque eu curtia muito a Ronda. Tipo, no feminino, né? Que ela chegou, mano, massacrando tudo. E ela também não tava invicta ali, não sei... Não, e ela ganhava no primeiro round 15 segundos, assim. Tipo... Acho que a gente torce um pouco pra ver história. A gente quer poder falar que, putz, eu vi o Pelé jogar em todos os esportes, em todos os clubes, e ao mesmo tempo o pessoal mais velho, acho que isso daí é uma coisa que tem a ver também com idade, talvez. Só ficando mais velho, você acaba torcendo mais o nariz do tipo, não, esse cara não chega aos pés do Anderson Silva, não chega aos pés do Pelé, do Raí, do Rogério, você vai acabando. Daí, então, acho que a gente, quando é mais novo, a gente quer ver essa história acontecer, quer poder chegar e estragar pros outros que eu vi surgir isso. E quando você quer ser mais velho, você quer falar assim, não, o que eu vi foi o melhor, ninguém vai superar, talvez, né? Acho que é a sensação, talvez, da seleção de 2002, a Copa do Mundo. Acho que, por mais que tenha som, por mais que tenha Igainha, a gente talvez fique, no fundo, com aquele sentimento de nunca vai ter uma Coreia igual a de 2002, sabe? Ah, eu já penso diferente. Em 2002 eu ganhou porque tava em casa. Se fosse qualquer no outro lugar, não ia chegar nem perto. Calma aí, guarda seus comentários no episódio só sobre isso. Né? Mas vai ter episódio só sobre... Vamos até o UFC aqui já, né? Então, passando um pouco de Olimpíadas, que a gente já falou bastante, eu queria puxar um pouco de NFL, né? Que foi a primeira vez que teve aqui. Não ia ser o Quintana agora? Você quer Serando? fazer? No que o Alex tinha falado? Entra... Quais assuntos que eu entro? É só em Olimpíadas. É só Olimpíadas? Então, Então vamos Olimpíadas. fazer Por isso agora. é que você tinha falado, vai. Explica como é que é o quadro e a gente já começa a fazer. Então, como é o segundo episódio, vou repassar, né? Kenchana ou Tongmanduku é o nome do nosso quadro, né? Que basicamente você passa pano ou você... Corneta. Ou você corneta, exatamente. Então, eu vou passar aqui bem rápido. Se vocês não souberem do tema, vocês me perguntam Tá bom. o que se refere, tá? Aí eu vou fazer, cada um responde uma vez. Beleza. Beleza, Kenchana ou Tongmanduku. Kit da Seleção Olímpica Brasileira. Tá um lado do cu, óbvio. Tomando cu. A cama de papelão dos atletas na Vila Olímpica. Tá um lado do cu também.
Quintana. Tá, depois vocês explicam, tá? Por for muito diferente. A qualidade das medalhas de Paris, o que vocês acharam? Tomando o cu também. Tomando o cu. A poluição do Rio Sena. Tomando o cu. Tomando o cu. Tá fácil esse. Tá muito fácil. A apresentação da Coreia do Sul como Coreia do Norte na cerimônia de Tomando o abertura. cu. Tomando o cu. Aí só discordou em uma. O imposto de 27,5% da premiação dos medalhistas olímpicos. Tomando o cu. Quintana. Aí, ó, temos Segunda que discordou. a transmissão caseira da Casa TV dessas Olimpíadas. Quintana. Quintana. E por último, pra zoar, né? Não sei se vocês viram essa. O coreano sacana do tênis de mesa paralímpico. Ah, isso aí eu acho que é Quintana. Quintana. Beleza, vocês querem comentar algum que vocês discordaram? A gente discordou da cama de papel e do Papelão. imposto, do papelão. Eu acho que, cara, os caras são atletas, irmão. E a recuperação é um negócio muito importante. E eles têm que ter do bom e do melhor. Porque além da cama, eles reclamaram da comida, reclamaram de várias coisas, né? Então eu acho que o Comitê Olímpico tem que dar o máximo possível as melhores condições que existem, porque, cara, ali é no detalhe, é um nível muito alto. Então, cada coisinha muda, entendeu? E se o cara não dormir bem, no dia seguinte o cara pode ir mal. Mas e aquela história do antissexo lá? Porque a justificativa falam que é por causa Mas aí, se quiser transar, irmão, transa no chão, velho. Isso daí não quer dizer nada. Por isso, então, é por isso que eu acho que é Quintana, entendeu? Eu acho que assim, não é uma cama desconfortável que não dê pra dormir. A reclamação não foi essa, eu acho, dos atletas do tipo, putz, eu tô... O problema, se eu não me engano, teve até algumas Olimpíadas que os atletas mostravam que era uma cama, só que tem atleta que tem 3 metros de altura que não cabia na cama, por exemplo, né? Então eu acho que dá pra dormir, não tem... É dormitório, né? Mas, se eu não me engano, até seleção de futebol, geralmente não costumava ficar na Vila Olímpica. Até o Dream Team, que foi de basquete, foi uma polêmica, como se entrava na Vila Olímpica ou não. Porque esses times que têm muito dinheiro, a CBF tem muito dinheiro, os caras nem mandam pra Vila Olímpica. Manda pro... Inclusive teve atletas coreanos que decidiram sair da vila pra ficar fora com mais conforto, né? Mas assim, Vila Olímpica é aquela coisa, vamos democratizar, é uma coisa que depois tem aquela questão do legado também. E assim, não é uma cama desconfortável, é uma cama... Até entrou naquela pauta, acho que do SG, de ser uma coisa mais... É mais sustentável. Então, acho que é o de menos. E como quem falou, se o problema é para o pessoal quer lá aproveitar a Vila Olímpica e aproveitar esses corpos atletas e fazer a suruba deles, faz no chão, eles conseguem, se viram, gente. Teve até polêmica da atleta que saiu da Vila Olímpica e foi até... Como fala? Foi expulsa, né? A brasileira, nadadora. Não esclareceram direito. Ficou meio subjetiva a parada, né? Tá, e o do imposto de renda? O que vocês acharam? Eu ouvi o episódio de vocês conversando sobre a questão do imposto, né? E acho que o problema é assim, o problema não é o imposto, não é cobrar o imposto, é como se usa esse imposto. Então, eu sou a favor, por exemplo, Olimpíadas, não é todo mundo que ganha, né? Esporte competição não é todo mundo que ganha, mas quem ganhou e merece ganhar esse bônus... E ganhou também porque teve um apoio, teve uma base e que possa retribuir de volta. Então, eu sou a favor de que 100% dos impostos que se cobra por uma conquista olímpica volte para o esporte, volte para a construção de comitê, entendeu? Não que não se cobre. Eu acho que se for dessa consciência, o próprio atleta não vai ficar triste de ter essa boquinha, porque ele sabe que é o dinheiro que volta para trazer novos atletas, entendeu? Eu acho que é mais esse o pensamento. Não, a teoria é maravilhosa, só que a prática não é assim que funciona, né? Então, por isso que eu falei tomar do cu. E na maioria dos atletas, tipo, por exemplo, o cara da marcha atlética, o cara tem condições, tá ligado? E 27% para ele vai fazer diferença. Então, eu acho que... por exemplo, se fosse medalha de ouro no futebol, aí tudo bem, pô, pro cara não dá nada porque é todo mundo milionário. Mas como o cenário não é esse e cada dinheiro é bem-vindo para esses atletas, eu acho que 27% é muito, poderia ser menos. Só que eu concordo com o Alex, para mim o problema não é imposto, e sim como é utilizado. A Suíça é um dos países com o maior imposto do mundo. Só que lá todo mundo tem educação, todo mundo tem saneamento básico, todo mundo tem tudo. Tem rio limpo para voltar para casa. Tem um rio limpo para voltar para casa. Aqui... O imposto é alto, só que não tem retorno. A gente, mano, a rua é ruim, escola pública
Infelizmente, é complicado de você colocar seu filho. O hospital, o SUS. O SUS é um ponto positivo, mas mesmo assim, Poderia ser melhor. Poderia ser melhor. Então, eu acho que na teoria o que o Alex falou é maravilhoso. Só que na prática não é assim. Então, por isso que eu falei, eu tomando. Se não me engano, os esportes olímpicos COI e acho que é CBP, que é o comitê que cuida dos esportes olímpicos aqui no Brasil, eles têm bastante investimento do dinheiro arrecadado, de uma parte do dinheiro arrecadado das lotéricas, não é? Ixi, eu não vou saber. Acho que sim, Sim, né? sim, sim. Eu não vou saber. Loteria esportiva. Loteria esportiva, né? Podia ter mesmo o que você falou de pegar essa... Eu vi meio assim, por exemplo, a multa de trânsito, vai, tem... a gente culpa os radares, mas na verdade é culpa da gente que passou a velocidade. Mas aí eu sou a favor, tipo, vamos converter então tudo que é multa de trânsito de volta para o transporte, seja transporte público, seja estrutura, seja educação. Eu acho que dá para fazer imposto, por exemplo, cigarro, por exemplo. Eu acho que tem que ter muito imposto. E aí você volta esse imposto também para a saúde, por exemplo. Eu acho que dá para... Quando você deixa mais fácil entender o que para onde vai, acho que você não reclama tanto dessa mordida, entendeu? O problema é como que esse dinheiro é usado. Miguel, faltou alguma polêmica das Olimpíadas? Que Não, você tá sentiu falta? perfeito. Já tô de saco cheio das Olimpíadas, pra falar a verdade. Nossa senhora, mano. E ainda mais agora a data FIFA. Mas, não, agora a data FIFA, meu Deus do céu. Hoje tem Brasil e aí depois começa de novo final de semana. Não, antes da gente partir pro futebol, então vamos puxar só o NFL rapidinho. Tá, eu acho que a gente vai ter que focar na NFL hoje, viu? Manda bala. Que foi a primeira vez, então, essa sexta-feira, né? A gente tá gravando numa terça. A última sexta-feira teve o primeiro jogo da NFL na história, no hemisfério sul, na verdade, né? Então, é um esporte, o futebol americano é um esporte basicamente que só os americanos acompanham, né? E eles estão tentando, exatamente por isso, eles estão tentando fazer essa série que chama International Series, que eles chamam, né? Pra difundir mais a paixão, né? Acho que acho que só eles praticam, mas acho que acompanham não. Acho que acompanham Assim, bastante... cada vez mais. Sim. Né, o mundo e todo. O Brasil, principalmente, lutou, né? O Itaquera, acho que foi. Então, eu disse, assim, praticamente os Estados Unidos só acompanham porque eu fui meio que atrás dos números, né? E assim, se você vê os números, por exemplo, o que eles se baseiam para... Por que os americanos estão tentando toda vez, né, sair com o futebol americano para fora? Porque se eles comparam com os números de outros esportes, por exemplo, é muito pequeno ainda. Por exemplo, o evento mais assistido da história da NFL teve 150 milhões de espectadores nos Estados Unidos e 70 milhões fora. Na televisão. Na televisão. Uhum. Isso é um Super Bowl de algum ano que o Kansas ganhou, né? Isso dá 220, 230 milhões. Comparado à final de uma Copa do Mundo mais televisionada, que foi assistido por mais de 1 bilhão de pessoas, eles consideram que ainda é muito pequeno. Mas é injusto, né? Porque a Copa é você tem que comparar com uma final de Champions. Por exemplo, a Copa do Mundo é cada 4 anos, envolve seleções. O certo seria comparar uma audiência de NFL com uma audiência de uma Champions League, por exemplo, não? Assim, eu acho que essa parte de audiência eles comparam por tamanho do faturamento que eles têm. Porque apesar da pouca visibilidade que eles têm em relação aos outros esportes, eles têm um faturamento gigantesco. Então, por exemplo, ano passado, eles faturaram 20 bilhões de dólares na temporada passada. Isso dá mais de 100 bilhões de reais. E aí, se vê, saiu uma pesquisa da Forbes que eu fui ver, né? Das 50 organizações esportivas mais valiosas do mundo, 30 são da NFL. E quantos times tem na NFL? 32. Então, de 32, só 2 não entraram no top 50. E nesses top 50 tem tudo que é esporte, tem todos os times do mundo, né? Então, eu acho que eles enxergam nisso ainda bastante oportunidade pra conseguir Também captar, acho, né? com certeza. Igual a NBA também, eles fazem jogo aqui. É que o americano pensa o esporte como entretenimento, como business, né? Então, acho que entra a economia do país também, né? O dinheiro que se tem nos Estados Unidos justifica eles serem autossustentáveis só com os Estados Unidos. Eu vejo essa matéria, notícia, por exemplo, com outros olhos. Imagine se o futebol entrasse nos Estados Unidos, por exemplo. Imagine se o futebol virasse o esporte número 1 até dos Estados Unidos. Aí acho que, por exemplo, não vai ter mais chance para os outros clubes também ganharem, porque os americanos vão começar a dominar até isso, por exemplo. Né? Mas aí, então... eu queria falar da NFL porque é legal essa história que
é a primeira vez que o NFL vem pro Brasil, no Hemisfério Sul. E o Brasil é a terceira maior audiência no mundo, só atrás de Estados Unidos e México. Ah, é? Então, desde um tempo já tem jogos da NFL lá no estádio do Tottenham, por exemplo, que foi reformado, vocês viram? Sim. Que é pegada daquele estádio do Real Madrid também, que o gramado de Abre e futebol fecha. sai, e aí sobe um outro, tem palcos pra show e tudo. Então, do Tottenham também é assim. E na reforma que eles fizeram do estádio do Tottenham, já foi fechado um contrato para que o Tottenham tivesse 2 ou 3 jogos por ano Da NFL. Então, é uma coisa forte. Eu acho que... E ainda, inclusive, o sucesso que foi essa vez na Neoquímica Arena, né? Eu acho que não vai demorar muito para eles voltarem, né? Sim. Ainda que o jogo foi animal. Vocês curtem NFL também? Não. Eu tenho um pezinho lá. Nem sei porque ele tá falando sobre. Brincadeira. Mas assim, nossa, é difícil porque tem muitas regras, para demais. Para demais, tem muito intervalo, né? É muito técnico e aí é legal, mas é diferente assim, você vê, né? Como tem esportes diferentes e, por exemplo, o técnico fica lá com o fone o jogo inteiro. Não sei se vocês sabem que o capacete dos atletas, de alguns atletas também tem. Não sei se você lembra, ou não sei se vocês acompanhavam já futebol, teve uma polêmica que uma vez, quando o Vanderlei Luxemburgo era técnico do Corinthians, ele botou um ponto no Ricardinho, né? Sim. Justamente inspirado na NFL. NFL. E se eu não me engano, o Riddick também, quando treinou a seleção coreana, ele fez igual a NFL. Tipo, ele tinha um técnico de ataque e um técnico de defesa. Porque na NFL é basicamente assim também os times de futebol americano, né? Sim, tem 2 times. Mas ia ser... É legal ficar vendo os outros esportes e ficar pensando o que pode ser aplicado no futebol, que é o esporte que a gente gosta mais, sabe? Mas a gente não precisa pagar um pau, porque o que eles estão fazendo aqui, de querer trazer a NFL pra cá, é o que a gente faz com a Florida Cup lá. De querer mandar futebol lá, pra eles assistirem lá, encher estádio lá e popularizar futebol lá. Será que não dá pra ver mais ou menos esse mesmo movimento? Eu acho que a NFL tem um público muito grande aqui. Eu tava no shopping, vocês já foi tentar comprar um boné. Cara, eu nem acompanho futebol americano, mas eu quase comprei o boné que eles fizeram pro jogo da NFL aqui em São Paulo. Porque o boné tava animado, a parceria com a New Era lá, o logo, tava tudo muito bem feito. Por isso que eu acho que gera muito dinheiro, porque o americano sabe dar o serviço completo, né? Ele não oferece só o esporte. O que eles oferecem de produto em cima, né? E o que vocês acharam da polêmica, né? Porque no jogo do Itaquerão, da Neoquímica Arena, a princípio era para ser dois times de verde que iam jogar, né? E aí eles tiveram que um dos times tinha uniforme preto também, foi mais ou menos o que aconteceu? Pelo que eu vi, assim, os 2 times jogam de verde normalmente, só que teve... quando foi fechado esse jogo, então os comissários da NFL, eles explicam para os jogadores, eles fazem uma reunião e explicam, olha, para onde a gente está indo, porque a gente está saindo do país, a gente está levando uma liga e tal, e aí eles explicam, e parece que eles explicaram algo como se, então aqui não é nosso território e lá vocês não podem usar verde. Tanto que bombou parece que é hashtag, né? Bombou, né? Não lembro em inglês, mas não pode usar verde. E até alguns atletas falaram que, eu não sei muito bem, mas eu sei que aqui não pode usar verde e tal. Deu uma declaração assim, né? Só que aí depois teve notícias que no CT do Corinthians teve gente de verde e tudo mais, bombou também. E eu queria comentar também do porquê que escolheram a Neoquímica Arena, né? Não sei se... É fácil, porque é o único lugar que dá pra ativar a marca 100%. Porque fora em Itaquera, teu estádio e tem aquele todo espaço em torno. Exatamente. Porque eles fizeram uma ativação gigantesca, não foi só o jogo. Teve um monte de stand, teve coisa pra você simular o jogo. Porque é um evento. Como eu falei, eles vendem a experiência pra você. Não é, por exemplo, no Allianz. O estádio do Allianz é pra show. Só que não tem todo aquele entorno. Itaquera, vocês já foram. Lá tem um espação fora. Então foi por isso que eles escolheram lá. Exatamente. Exatamente. Os americanos, a cultura deles de ir pro estádio é, tipo, ir bem cedo pro jogo. Sim. Aí eles fazem o tailgating lá, que você separa o carro. Para o carro, faz o churrasco lá fora. Aí depois Mas é um super new isso. A gente não precisa, nosso estádio não precisa fazer, porque tem os pernil lá do lado de fora. Mas aí precisa R$10. E eu acho que no Morumbi eu não conheço tão bem quanto o Allianz, mas eu acredito que não tem o espaço da Neoquímica Arena também. Não tem. Tem porque a avenida vai fechar. Não, mas aí é fora do estádio. E Itaquera, dentro do estádio, tem que ter um espação enorme. Que dá pra fazer essa ativação. Sim. E aí, legal ver que eles não usaram a Neoquímica Arena, porque eles não têm um acordo com... A name rights. Eles não querem divulgar. O quê? Arena Corinthians. Arena Corinthians. Então... Tem várias coisas que eu achei legal da NFL. Uma coisa que eu achei legal a gente comentar aqui é
o quanto a NFL viveu 60 anos atrás um negócio parecido que a gente vive hoje no futebol brasileiro, que é essa coisa de duas ligas. Por exemplo, agora a gente tem a Liga Forte União e a Libra, né? Então tem dois grupos de clubes tentando criar uma liga. E a NFL já é uma liga consolidada há mais de 60 anos. E assim, só para explicar como é que era no começo, assim, do que eu vi, a NFL também era dividida em duas ligas, assim como é hoje no Brasil. Tinha a NFL e a AFL. Então, tinha essas duas ligas que jogavam separado as suas próprias competições. E aí... as duas também eram televisionadas separadamente. Então, por exemplo, a NFL passava na Globo, a EFL passava na Record, por exemplo, lá nos Estados Unidos. E cada time podia jogar só uma das ligas. Só uma das ligas. Sim, na verdade começou com a NFL, e aí isso teve um boom muito grande. Então, muita gente começou a acompanhar, a televisão começou a televisionar bastante e tal. Então, teve muito interesse. E aí, os ricos da época, eles começaram a ver que, olha, aqui tem uma coisa legal. E aí, eles quiseram comprar. Só que eles não deixaram eles comprar, então o que eles fizeram? Eles criaram a própria liga deles, a AFL. E aí, essas duas ligas foram andando até que eles começaram a pensar, putz, a gente tem dois produtos aqui muito foda, por que a gente não cria um produto mais foda ainda, né? E aí, nessa fusão que eles tentaram e decidiram juntar as duas ligas, que formou o Super Bowl. Então, como é que é o Super Bowl? Era o campeão da NFL contra o campeão da EFL. E hoje em dia continua parecido. São duas conferências, que nem vocês conhecem a NBA, né? Uhum. São duas conferências, e aí o campeão das duas conferências se enfrentam na final, e aí sai o grande campeão da liga, né? E aí, inclusive, assim... É o nosso Rio São Paulo. Muito mais organizado. Mas assim, o que eu queria chamar a atenção é como eles resolveram isso 60 anos atrás e a gente tá vivendo isso hoje aqui no Brasil, sabe? Mas aqui, há 60 anos atrás, você estava me contando, tinha uma liga já montada que, na verdade, tinha que comparar com a CBF, talvez, que é o que organiza o Campeonato Brasileiro. E aí, por motivos de discordância, acabou se criando uma outra. Só que aqui no Brasil, na verdade, tem três praticamente, porque tem a CBF e tem essas duas ligas ainda, não? Sim. É mais. E antigamente era um dos três, por exemplo. É um pouco mais complexo, na verdade, né? E eu acho que são outros parâmetros. Porque lá eram duas ligas que estavam indo muito bem, que eles se juntaram para melhorar. Aqui só tem uma que ninguém tá satisfeito e estão criando. E tem mais duas que eles querem criar para melhorar. Então é um cenário totalmente diferente, né? Então acho que a comparação não cabe, na verdade, nessa situação. Porque são contextos diferentes. Mas eu entendo que eles podem unificar para melhorar, só que eu acho que é muito mais... É diferente, na verdade. Eu acho que é totalmente diferente. Acho que a discussão fica mais, por exemplo, qual que é o papel das ligas, né? E uma coisa que eu vejo nos Estados Unidos acontecendo, que eu acho que no futebol nunca vai acontecer, que é aquela coisa do fair play, dos draft, de sempre tentar equilibrar os times. Né? E aí a gente está praticamente... A discussão no Brasil, antigamente, era se o Brasil vai seguir para o modelo espanhol, onde só tem dois times que disputam o campeonato praticamente, que era Barcelona e Real Madrid, ou se a gente vai tentar ir para uma língua inglesa, onde tem mais times concorrendo. E o grande charme do futebol brasileiro era de que você tinha vários times, começava um campeonato brasileiro, vários times eram os candidatos a líder, a campeão. E cada vez parece que tá indo num processo de acontecer no Brasil aquilo que aconteceu na Espanha. Você acha? Com a SAF mudou tudo. Então, se não for, aqui a SAF é alguma coisa... A gente ainda não tem uma SAF campeã. Tá começando a mudar. É que tem que ver se o poder da SAF é tão grande a ponto de tirar um pouco essa zica que é o Botafogo, por exemplo, né? Mas acho que a SAF é uma tentativa de tirar isso. Mas pode até acontecer o contrário, na verdade, porque de repente entra uma SAF e dá muito certo com o Botafogo, e aí o Botafogo começa a disparar ganhando tudo, e que não dá espaço para os outros entrar e fica a mesma coisa. Pode ser. Assim como vocês já falaram, tem muitas coisas diferentes, o país é diferente, o cultura é diferente, é muito esporte diferente, é muito diferente. Eu acho que não cabe a comparação. A forma de torcer, desde a forma de torcer é muito diferente. O futebol americano lá, por mais que tenha muita paixão também, eles não torcem que nem o brasileiro torce, se mata. Isso, não é igual. Só que assim, acho que dá pra traçar paralelos no sentido de... Na NFL também os times são muito parelhos, são tipo muito pau a pau. E assim como no Brasil sempre se fala, o Brasil é uma liga que tem muitos clubes comparado fora, são muitos clubes grandes, né? E
uma coisa que não existe, que o Xixi já comentou aqui, é essa parada de ter uma mentalidade na liga primeiro. Não o meu clube primeiro. É primeiro a nossa liga tem que ser forte. E isso é uma coisa que nos Estados Unidos tá, assim, tá enraizado ali, em todos os esportes que são É que elas são profissionais. franquias, né? São franquias e cada clube tem dono. E aí os donos, eles pensam numa visão macro. Eles pensam como business, como retornar, como ganhar dinheiro. Aqui não. Aqui eu quero ganhar e foda-se o resto. Entendeu? Então, se todo mundo não baixar a guarda, não vai pra frente. E tem o peso da CBF também. Que é só no Brasil que a CBF cuida das ligas. Que na verdade não é liga, dos campeonatos. Se você for ver, em outros países, Premier League, é a Premier League. La Liga, espanhol, La Liga, Ligue 1. A AFA, a CBF de lá, não cuida do campeonato. Cuida da seleção. É só no Brasil que a confederação cuida do campeonato. Então mistura todas as bolas, entendeu? Por isso que eu falei que não cabe um pouquinho a comparação, porque é totalmente um outro contexto. Mas sempre que eu vejo que quando tem uma certa união, assim, a gente tá vendendo uma ideia romântica de que os clubes pensam primeiro na liga, né? Mas eu lembro de uma entrevista do Ronaldo antes dele comprar o Cruzeiro, que ele fala que ele tentou comprar um time americano. Só que ele falou que, putz, comprar uma franquia na Major League muito caro, eu não tenho dinheiro pra isso. Então eu pensei em comprar numa divisão abaixo. E aí quando eu fui tentar entender, né, o Ronaldo falando, né, quando ele foi tentar entender como que ele ia conseguir fazer esse time da segunda divisão pra subir, ele viu que não adianta você, nos Estados Unidos é diferente, não adianta você ser campeão da Série B, que você não sobe pra Série A. Não tem. É muito mais difícil, então na verdade acaba virando um protecionismo. Porque quando você libera de uma forma regra clara, democrática de como se sobe, aí você tá abrindo para todo mundo. Né? Mas lá não, é uma liga fechada, você quer entrar, é dinheiro que tem que botar. Dinheiro. Esse dinheiro vai ser dividido entre a gente, por isso seja bem-vindo. As franquias, então, é bem complexo. Eu quero que melhore o futebol brasileiro, mas eu não vejo muita perspectiva, não. Mas esse clube, um dos times que vieram aqui na NFL, por exemplo, o Green Bay Packers, ele não é uma SAF, por exemplo, ele não é um time que tem dono, ele é um associativo igual é o Palmeiras, igual é o São Paulo. Legal. Então não são todos os clubes Achei que são que eram donos. todos. Mas só... Eu acho, né, que só vai sair se tiver um pouquinho desse pingo de... Cara, dentro de campo a gente é rival, mas fora a gente é parceiro. Porque a gente tá... Pô, a gente tem... É que tem muita coisa atrelada. Tipo, por exemplo, tem muito clube que é dependente da Globo, que já tá com contrato de 10 anos de direito de imagem. Aí o outro tá quebrado. Aí daqui 2 anos vai mudar o presidente, aí tem que ver se ele vai ter a mesma mentalidade. Aí entre os clubes também tem as tretas. Então, aí tem a CBF também que pesa contra, tem a politicagem. O Brasil não é pra amador não, mano. Não é bem simples assim. Mas eu também concordo. Tinha que ser, pra mim, tinha que o modelo Premier League é o melhor que tem. É que eu acho que, assim como você já falou, todas as outras... Não todas, né? Mas a maioria das outras ligas de futebol fora, grandes, elas são já ligas. O Brasil... com o tamanho dos clubes que tem, tá muito atrasado. Sim, a Liga é uma merda. O campeonato é muito mal organizado. A própria Libertadores também é puta mal organizada. A Conmebol também não colabora. E tinha um puta potencial. E ainda mais com o investimento, entrando nas SAFs, tem mais giro. Então dá pra fazer. Só que foi o que eu falei. Tem todas as complexidades, né? Que tem que ser alinhados. Por exemplo, a Leila é uma que bate muito nessa tecla. Ela chegou e falou, mano, eu fui na reunião lá... É palhaçada, parece um circo o negócio. Tipo, ninguém quer largar o osso, fica todo mundo lá falando. Aí o Flamengo quer ganhar mais que todo mundo, porque ele tem a maior torcida, a maior audiência. E aí todo mundo fica babando o ovo. Aí até que ela deu no meio lado do Landim, aí deu aquela polêmica. A Leila tá na Libra? Tá na Libra. Eu nem sei Flamengo e Palmeiras estão na Libra. São Paulo tá... São Paulo também. São Paulo também? Dos maiores, acho que o Corinthians tá na Liga. Acho que a Leila tinha que ser a presidente da CBF. Eu amo a Leila. Ela é presidente do Palmeiras, mas eu acho que ela manda bem. Os palmeirenses ainda estão com crítica com a Leila, não? Não, sempre vai ter, né? Presidente do Palmeiras é pior que ser presidente do Brasil, mas nunca vai ser unânime. Nunca vai ser unânime. Você, Quintianá... Quintianá, só é positivo, óbvio. Você também, Marcelo? Eu acho que... Óbvio que é positivo. Todo mundo tem acertos e erros, mas no saldo ela tá Pra mim, positivaça. o que interessa é o Palmeiras ser campeão. E ela é bicampeão brasileiro, pô. Vai falar o quê? Agora ela tava tendo bastante no fair play, porque inclusive eu queria falar do Depay no Corinthians. Tá nítido que ela tá falando do fair play financeiro toda hora por causa do Corinthians. Que tem clube aí que... mas é também pro Botafogo também, não é só do Corinthians. Não. Sim, as SAFs, né, que estão contratando também. Mas o fair play que ela fala não é só do time estar bem financeiramente pra poder contratar, é Não, isso? é que eu falei que justamente que ela tá dando essa indireta pro Corinthians,
Corinthians, porque ela bate mais na tecla de tem time aí que não paga as suas dívidas, que não paga os próprios atletas. O Botafogo não tem salário atrasado, pelo que eu saiba. Não tem, mas tipo... O Corinthians também não tem. Deve pra uma galera. Mas dá pra jogador. Tem processos pra caramba, né? Então. É mais ou menos, né? Até que o Mosquito saiu porque meteu eles no pau. Os que ficou devendo, meteu o pau e saiu. Tem o Vitor Pereira que eu vi. Vitor Pereira também, mas quando ela falar do fair play, não é só na questão de atrasar salário. Tem um outro lado também. Tipo, por exemplo, o Botafogo gastou 5 vezes mais do que arrecada. Então, tipo, pra ela tem que ter um equilíbrio, sabe? Com certeza. É o que mais ou menos o que acontece na Premier League, que eles estão falando que o City tem que ter, né? O Everton perdeu pontos, tipo, porque chegou um dono e comprou. Então, é pros dois lados. É questão de você não tem dinheiro e sai gastando, e você tem muito e sai gastando também. Mas acho que agora é um momento injusto dessa crítica nesse sentido, porque os times estão maus. Né? Então, se você começa o fair play financeiro agora, por exemplo, é um momento agora que os times estão mal financeiramente, que precisa entrar um dinheiro no caixa para dar uma reaquecida. Mas aí você só tá valorizando o lado esportivo, né? Nesse caso. E aí, só que você não tá vendo o financeiro. Não, mas é o lado esportivo ganhando, por exemplo, igual que o pessoal fala assim, pro Corinthians é uma loucura contratar agora, eu concordo. Mas se ele cai, ele não... É muito, Concordo. Entendeu? É um retorno financeiro também. Então, Concordo. quando uma empresa tá baixa, as ações quebraram lá, tem dois perfis de investidor. O que vai querer tirar as ações e o outro que vai chegar, não, agora tá baixa, agora que eu compro mais ações e vai. Sim. Então, o momento que tá o futebol brasileiro, o momento que estão os clubes, tirando poucos clubes, acho que Flamengo, Palmeiras, todos estão na baixa. Todos para poder voltar a ter uma competitividade. Então, é muito cômodo para Leila agora falar assim, não, agora vocês querem subir, vai ter que ser de pouquinho em pouquinho e aí... É que eu acho que é um pouquinho mais complexo. Por exemplo, o Cruzeiro foi bicampeão brasileiro e depois caiu, ficou 2 anos na Série B. Gastou pra ganhar. 3. Em 3 anos. Os caras gastaram pra ganhar, mas depois a conta chegou e caiu. Sim. Então, se você for pensar a longo prazo, talvez o Corinthians gaste muito agora Deixa gastar. e não caia. Mas daqui 2, 3 anos você vai cair. Eu queria que o Corinthians Entendeu? não caísse e ficasse na primeira divisão só apanhando. E tem situações de clube que cai e voltam melhor, porque consegue arrumar casinha. Que foi o Corinthians com o Andrés também. Então, tem os dois lados da moeda, então eu acho que não é tão simples, de novo falando, é muito mais complexo do que a gente acha. E o Depay contratar, pra mim, foi um tiro no pé, mano. Absurdo. 72 milhões, velho. Não é nem questão financeira, nem sei se ele vai render tanto esportivamente, fisicamente ele tá mal também. Deixa contratar. Não, já contratou, já fechou. Já anunciou. Mas ele não joga a Copa do Brasil até a semifinal, eu acho, né? Não deu tempo de, acho que inscrever. Quartas, Acho que ele vem pro brasileiro, né? Pra não cair nesse. Não, o objetivo maior do Corinthians é não cair, isso é fato. E eu quero que o Corinthians vai passando nas Copas, porque aí vai foder o brasileiro. O que eu falei, eu quero que o Corinthians se mantenha na primeira divisão, porque eu acho que se ele cair, aí que vai acordar, Tem né? que cair, imagina depois jogar na Série B, mano. Esse Pagando pensamento, 3 milhões. Esse pensamento que você falou que você quer os Corinthians jogando nas Copas pra tirar o foco do brasileiro, foi mais ou menos o que o Palmeiras fez, pra sair das Copas, pra focar no brasileiro, porque o grande objetivo do Palmeiras é igualar o São Paulo e ter 3 brasileiros seguidos. A gente tem mais no total, mas tudo bem. Não, nesse caso aí não foi... É porque o Palmeiras não tinha elenco, então meio que tinha que jogar o que tinha, entendeu? É diferente do Corinthians. O elenco do Corinthians hoje é muito melhor do que o Palmeiras de 2012. Nossa, não se compara. Muito melhor. E eles estão jogando com o time misto nas Copas. Mesmo assim. E eles estão passando daquele jeito. Pênaltis, pá. Souza. E aí, vai afunilando. Imagina uma semifinal de Copa do Brasil em Itaquera. Você acha que o cara vai colocar o time reserva? Contra um São Paulo, por exemplo? Não vai. E isso, fisicamente, vai bater no brasileiro. E aí vai cair. E aí, se Deus quiser, vão cair. Se não cair esse ano, cai ano que vem. É obrigação do Palmeiras ganhar o brasileiro esse ano, né? É o único time que tá 100% focado no brasileiro. É difícil você obrigar um clube a ganhar o brasileiro. O maior vexame do futebol, se o Palmeiras vai ganhar o brasileiro esse ano. Olha o patamar que a gente... Olha o patamar que o Palmeiras chegou. Eu precisava dar uma equilibrada do episódio passado, né, cara? Precisava bater um pouquinho no Palmeiras também. Jogar pressão pra vocês. Eu queria te perguntar o que você tá achando do São Paulo, do pedido de anulação contra o Fluminense. Do VAR? Cara, dentro dos São Paulinos, é até uma surpresa o Casares bater de frente com a CBF, porque o Casares anda de mão dada. Ele não bate de frente, ele só tá batendo de frente porque foi um erro muito absurdo. Foi um erro de direito, eles estão chamando, né? Que é um erro muito absurdo que aconteceu com o VAR. E antes, é engraçado que antes desse jogo, né, a imprensa são paulina, né, os analistas de futebol da imprensa, que são torcedores do São Paulo, já tinham criticado a escalação desse árbitro.
Porque ele foi um árbitro que expulsou o Zubeldia, um dos, né? Na verdade, é mais fácil de saber quem não expulsou o Zubeldia até agora. Mas ele expulsou o Zubeldia por um lance muito absurdo, que foi quando o jogo acabou, o Zubeldia estava tentando tirar os jogadores da confusão do Atlético Goianiense e expulsou o Zubeldia. Né? Então, e você pode ver até pelo ódio como ele tá pilhado e tal. Eu acho que assim, não vai anular o jogo, porque é contra o Fluminense, né? O Fluminense ele é invicto do... Nos advogados ali do O Fluminense. Fluminense é um time que manda bem nos bastidores. Mas tem que reclamar, não tem, nem que seja para causar pressão, para que pare de escalar os árbitros. Se você pega as escalas... Foi absurdo. O São Paulo só pega árbitro inexperiente, cara, nos jogos deles, entendeu? E aí é uma forma de pressionar. Não vai anular, né? Eu acho que não vai, porque o Fluminense Não vai. tá lutando para não Não abre muito também, precedente, muito forte. Mas tem que botar... Eu vou o árbitro foi ruim mesmo, não é na maldade, é ruim mesmo. Inclusive, ele teve a chance de ver no VAR. Não, ele o sabe VAR que- também é ruim, mas puta, o VAR tá... Não, mas o VAR nesse lance ele agiu certinho. Ele viu que o juiz... Foi o juiz que errou. E ele foi avisar o juiz, né? Nossa senhora, absurdo, velho. Absurdo. A arbitragem brasileira é um negócio terrível, velho. Terrível. Antes de entrar, assim, recentemente, o Kim teve a grande chance de convidar o professor para treinar a seleção coreana. Vocês gravaram no Pó de Porco com o Vanderlei Luxemburgo. E você não fez o convite, cara? Eu achei, jurava assim, ele vai perguntar, e aí, você treinaria a seleção coreana? Mas que a seleção tá com o técnico agora. Acabou de anunciar o meu. Não tá com o técnico, gente. Eu queria fazer essa pergunta, só que o foco tava tanto no Palmeiras lá que... Bem off. Chamou o professor aqui que precisa... Não, mas eu perguntei pra ele se ele tava em atividade, ele falou, tô pra aposentar, mas eu recebo proposta direto, nunca, não posso falar nunca, mas ele... Perguntou se a esposa dele já assistiu o Dorama. Não perguntei. Mas ele tá querendo aposentar, então, mas eu gostaria dele na Coreia. Não ia dar certo, mas eu gostaria. Acho que nem ia dar certo. Não ia dar certo pela resenha, tá muito... Já passou já o tempo dele. Acho que ele dá uma em você do jeito que ele é, né? Já passou o tempo dele. Mas ia ser legal, ia ser brisa. Eu acho que o Felipão daria melhor do que o Luxemburgo, pelo estilo de jogo. Como é que rola uma construção do episódio como esse? Como é que... o Luxemburgo tava no radar já faz um tempo? O Luxemburgo sempre tava no radar, né? E aí na insistência, é? Não, que a gente convidou o Igor Federal, que é um homem forte do poker brasileiro e do mundo. Tipo, ele organiza tal. Aí eu convidei ele, confiou e falou, mano, essa semana o Luxemburgo vai estar em São Paulo comigo. Quer que eu leve ele? Eu falei, meu Deus do céu. Aí ele levou e aí rolou o episódio. Só que na questão de construção, de roteiro, essas coisas, a gente sabe tudo, né? Do Luxemburgo, porque o cara é uma lenda. Então, isso aí é tirou de letra. Já achei legal que ele falou que o clube que ele tem mais identificação, fora o Flamengo, que é o que ele torce, é o Palmeiras, né? Ele nunca tinha... Eu não lembro de ter visto uma declaração. É meio óbvio, não, isso. Assim, mas sair da boca dele... Ele foi campeão pelo Santos, campeão brasileiro com o Santos, Corinthians. Ele tem muito... Ele sempre falou que ele sempre achou que ele tem o São Paulo. Então, eu também sempre falo, caraca, ele sempre fala do São Paulo, que ele queria ter... Mas não treinou em São Paulo, ele só não treinou o São Paulo. É portuguesa. Aí no Rio ele não treinou o Botafogo e o Fluminense. No Sul, o Inter. Putz, mas ele tem cara de Fluminense, né? Ele treinou o Vasco já, então? O Vasco ele treinou quando eu tava pra cair, lembra? Ele treinou o Vasco, aí o Flamengo também ele treinou, com o Ronaldinho Gaúcho. Treinou já 2, 3 vezes, se eu não me engano. Botafogo ele não treinou. Aí o Grêmio ele treinou, que ele era o treinador em 2012, que a gente elimina eles. Acho que ele tem bastante identificação com o esporte também. Esporte ele também tirou do rebaixamento. E aí ele já treinou Paraná, Real Madrid, Bragantino. Monstro. O cara é lenda viva e, mano, foi absurdo. Eu entrevistei ele, absurdo. Tá nos maiores técnicos da história do futebol brasileiro. Sim, ele é nível Tele, Muricy, Felipão. Ele tá nessa prateleira. Então não ganhou Libertadores. Não ganhou Libertadores. Copa do Mundo. E Copa em seleção. Não ganhou Libertadores mesmo. Mas ele tem um monte de estadual, tem um monte de brasileiro. É o terceiro maior técnico do Palmeiras? Sempre é. É que o Oswaldo Brandão é da academia, né? E aí muita gente põe ele até na frente do resto. Do Abel. Mas assim, Do Abel, tem muita gente que coloca. Mas é que como eu não tenho embasamento, eu vou colocar Abel, Felipão e Luxemburgo na ordem. Mas de time mais de futebol mais vistoso, o Luxemburgo ele era o melhor. Cara, E aí o copeiro era o Felipão. E o Abel é o pacote, é o mais moderno, é o mais enérgico. Não, enérgico não, porque o Felipão também era, mas é o mais tático, vamos dizer assim.
o Abel consegue variar mais o estilo de jogo do que o Felipão e o Luxemburgo. Aproveitando que a gente tá falando de técnico, teve bastante polêmica nas últimas coisas que o Abel fez, né? Tipo, teve um negócio que ele pegou no saco e tal e foi expulso. Teve aquela declaração lá pra machista, pra jornalista. E aí, eu queria só puxar o gancho do São Paulo, porque eu vejo que tem números de cartões e tal que o Zubeldia... Acho que Não dá pra comparar. Mas ele toma bastante também, não é? Mas ele toma cartão porque ele invade o campo, porque na Argentina os caras podem, cara. É outro. As entrevistas também é outro nível. Ele teve uma entrevista que ele Esculachou mesmo. Esculachou o jornalista. Eu falei, cara, você não viu? Aquele que ele bateu na parede de propaganda ali. Mas é outra... Cara, ele não dá resposta através... A entrevista do Zubeldia... Cara, eu acho as entrevistas do Abel muito boa também, pra falar... Eram, eu acho. Mas Era. parou, velho. As últimas... Acho que agora ele tá dando muito recadinho, ele tá muito bravinho. Acho que tá querendo sair, né? Não sei, eu tô de saco cheio do Abel. As coisas que ele tá falando, o cara tá... Mano, Mas o importante não é ganhar. mas assim, cara, pra mim, acho que ele perde as chances de ser... Não que ele queira ou ele deva, né? Mas ele perde essa oportunidade de ser tão respeitado como ele poderia ser, assim, mais do que só pelos palmeirenses. Eu acho que ele tá perdendo um pouco, assim. Mas, cara, não queira ter... É igual eu já comentei aqui. Eu amo o Marcão. Mas acho que isso é um fato de eu achar o Rogério mais ídolo ainda. É do seu time, se os outros times odeiam, é um bom sinal. Entendeu? O Abel não precisa ser acalmado pelos outros clubes. Mas acho que o Abel, ele tá... Pra mim, assim, acho que ele tá perdendo bastante respeito dos próprios palmeirenses em relação às não dentro do campo, assim. Ele não é... Ele é pouco questionado com as decisões técnicas e táticas. Mesmo com as eliminações. Mesmo com as eliminações. Mas eu acho que ele tá passando o limite nessas coisas, assim. Ele tá sendo acusado de machista uma hora, depois ele faz gestos obscenos, ele fala sobre não sei o que indígenas. Beleza, são gafes, desliza ali, mas assim... Mas no episódio de machismo, acho que ficou mais feio pra Leila do que pro Abel, porque ela que bate bastante nessa tecla e com razão. Eu acho que foi sensacional quando ela fez aquela coletiva só com jornalistas mulheres, por exemplo, mas ela não ter tido uma postura um pouco mais ativa nesse episódio, que eu acho que acabou prejudicando mais a imagem dela do que... Porque pra mim, acho que do que eu consigo ver de deslize da Leila até hoje, foi o único deslize. Por isso que eu falo assim, Leila, quiser vir pro São Paulo, só vem. Tem problema, a casa tá aberta. Você queria falar alguma coisa do Abel? Não, eu concordo com você, mas pra mim o que interessa é o Palmeiras ser campeão, velho. O Amorim, ele vai lá entrevistar o Abel de vez em quando. Eu já fiz pergunta também, o Abel ele já fez também. E aí, como que é o clima na sala de imprensa? Depende do jogo, né? Aqui, geralmente, os palmeirenses falam muito que é o contrário. Quando o Abel perde, ele tá tranquilo. E quando ele ganha, ele quer matar todo mundo. Ele tem com sangue nos olhos. Pior do que não saber perder é não saber ganhar. Mas o Abel... Eu te perguntei do Zubeldia porque eu queria saber como é que era, porque a gente palmeirense, eu acho que a gente sente que o Abel, ele é um pouco perseguido. Muito perseguido. Mas é o time que tá ganhando, sempre vai ser perseguido. Não tem jeito, mano. Não tem jeito. E aí sempre assim. Mas ele dá brecha pra isso. Acha, mas os caras querem achar da brecha também, né? Vocês viram comparação do Zubeldia com o Abel por conta de expulsão, mas ele não é expulso por reclamação e muito assim... Então, eu queria saber, isso é porque é uma perseguição ou porque o Abel realmente dá motivo, sabe? Não, do Zubeldia é uma adaptação de cultura, eu acho. O problema acho que daqui ano que vem o Zubeldia ele já tá dando mais, já tá invadindo menos o campo. Aqui tem vilãs que ele tava quase cruzando escanteio com o cara, por exemplo, porque onde ele joga, onde ele treinava, tudo bem. É uma questão cultural de como os árbitros aqui trabalham, mas acho que em relação a media training, cara, ele tá ótimo, eu não tenho que consertar nem nada. Acho que cara, eu tô bem feliz. A única crítica que eu só posso ter com o Zubeldia, na verdade, e eu não compro essa briga, é de que o Luciano tem que ir pro banco porque o Lucas rende mais no meio, né? É a grande questão. Eu queria saber, eu sempre vejo o Thiago Leifert falando sobre isso aí. Cara, eu não concordo, porque teve vários jogos que o Lucas jogou de meio e não rendeu. Eu vou falar uma frase polêmica, assim, né? O Lucas é o craque do time, mas ele não é um jogador decisivo. Cara, ele não é o cara que você acha que sabe que ele vai achar um gol na cartola do time. E o Luciano é esse cara, mano. Mas ele constrói o lance decisivo, não? O Lucas arrasta o time inteiro, depois toca e aí sai o gol? Cara, acho que menos do que você espera de um cara como tecnicamente bom, que é o Lucas. É o contrário, assim, o Lucas é tão bom tecnicamente que você espera muito isso. O Luciano você não espera tanto. Mas quem acha os gols lá, ele e o Rato, é ele e o Rato. Eu acho que o Luciano joga, fica no... Acho que hoje o campeonato futebol
muito intenso, muitos campeonatos, né, pro São Paulo que tá em 3 ainda, né, pelo menos. E tem que ter esse rodízio, então não dá pra... Você tem os jogadores que você tem que ser o pilar, mas que também vão ter que ser poupados um jogo ou outro. E o Luciano entra nessa fila. Não é um titular absoluto, mas também não é um reserva absoluto, eu acho, entendeu? Eu acho que o Luciano é o Abel do jogador, cara. Ele é muito chato, velho. Ele é chato. O quanto o Abel reclama fora, ele reclama dentro. O cara é Mas muito agora, chato. esse negócio que só o capitão pode reclamar, por exemplo, ele sossegou. Vocês acham justo tomar cartão por chutar bandeirinha? Depende da situação. Depende se é o Luciano. Não, é que, mano, é patrimônio, né? Tá a bandeira lá do clube, você vai lá e dá uma voadora. Não é assim que Então funciona. não se coloque aí a bandeira, coloque só a bandeirinha, Então, aí- coloque o símbolo do clube. Pô, mas aí você vai mudar a aparência do estádio Isso por é causa... mais recente. Antigamente era só uma bandeira de... Ah, mas, por exemplo, no São Paulo tem o símbolo no chão e o Diego subiu em cima. Vai tirar o símbolo pra... Não, é por isso que hoje tem um monte de segurança lá. Então, mas nessa sua pegada, tinha que tirar o símbolo pro cara ficar dançando lá? Não dá. Ou você protege a bandeirinha. Não dá. Ou o cara não vai e não usou o Não, patrimônio. mas o cartão amarelo acho que é justo, vai. É igual tirar a camisa. Eu acho ridículo tirar a camisa da amarela. Eu acho que perde a graça. É. Mas é isso. Muito bom o episódio, hein? Tem que finalizar, né? A gente passou do tempo já. Ah, 1h30, né? Que não era o programado? Os 90 minutos meus acréscimos. Exatamente. E aí, as considerações finais, Marcelo? Cara, na verdade, a gente tinha muito mais assunto pra falar, porque tá tendo eliminatórios da Ásia, Sim. teve o jogo da seleção brasileira pra gente comentar também, mas Eu achei que a gente tinha que se programar pra fazer 2 horas por dia. Porque me programei pra 1h30, que era mais ou menos o planejado, né? aqui no primeiro episódio foi só nós dois, então acaba rendendo menos com 3 pessoas e 4 pessoas, acho que tem E a espaço gente, a gente segurou também. Se quisesse, ficaria falando mais. Palmeiras. Se a gente para o episódio quando começa a entrar Palmeiras, deu 30 minutos de episódio. A gente não falou da Premier League também, que já começou. Então, Exato. acho que... Mas como teve Olimpíadas, eu acho que no próximo episódio a gente pode focar bem nos coreanos na Premier League, né? Que já começou muito bem, por sinal. Mas assim, resumindo, o momento da seleção brasileira e da seleção coreana é ruim. Tá ruim. É ruim, Eles estão mal. Tá ruim. É, Mas assim, a Coreia não tão ruim quanto o Brasil. O Brasil péssimo, eu acho. Hoje, se não ganhar... É que a Coreia Mas vai acabou pra de Copa do começar. Mundo, de qualquer jeito. Vai pra Copa por causa que ainda mais que aumentou a quantidade... E a Coreia também vai pra Copa do Mundo, né? Porque a concorrência é muito fraca, mas o momento dos dois é ruim. E é um momento de transição, né? Mudou de treinador e tal. Vocês viram que o Dorival falou ontem, né? Que vai chegar na final. Pode me cobrar. É uma balela do caralho. Ele falou que vai pra final da Copa? Ele falou, pode acreditar que o Brasil vai disputar a final. Pode me cobrar. Claro, quero que seja campeão. Quando quem falou assim, é certeza que o Brasil vai pra Copa, eu já ia emendar, mas o Dorival não vai. É certeza que ele não vai pra Copa, cara. Mas, cara, não tem mais tempo pra substituir. Mas pra trocar. Vai, chama o Abel pra seleção. Quer ver já o episódio aí? Bom, mais um episódio entregue, né? O segundo episódio do Kyopo Esporte Clube. Agradecer o Marcelo e o Alex aí pela presença. Tomara que o pessoal tenha gostado. E mês que vem, terá mais um episódio. Vamos colocar já 2 horas de duração, então? Bora. 2 horas mais acréscimos. 2 horas mais a próxima aí, porque sempre tem muito assunto e ainda mais que a gente traz temas atemporais. No mês que vem a gente pode falar da Copa de 2002, né? Que é um ponto legal da gente frisar, né? Que eu acho muito legal da gente pegar um tema atemporal e aí a gente falar das pautas quentes, né? E aí mês que vem a gente promete que a gente vai dar um giro no futebol europeu aí. Em brasileiro. É brasileiro, né? Porque a Premier League tá pegando fogo, vai começar a Champions League com um novo formato, né? PSG de novo deu azar no sorteio. Tem o Higuaín também, que tá ganhando os minutos. O Hany-chan também titular. Enfim, muita coisa rolando aí no mundo da bola, né? É isso aí. É isso aí. Tamo junto, mais um Kyopo Esporte Clube entregue. Até mês que vem. Valeu! Valeu. Valeu.